Se 3 vezes que a gente ligar e vocês não vierem buscar, não tem conversa, é conselho tutelar. Se a criança não tiver cartão de vacina atualizado, é conselho tutelar. Como que a gente conseguiu a vaga na creche pública? Oi, família! Como prometido, hoje eu vim para gravar para vocês o vídeo contando quais são as principais diferenças entre a creche pública e a creche particular. Mas antes, eu quero fazer duas ressalvas. A primeira, cortei meu cabelinho, né, gente? Tô me sentindo mais bonitinha, mais jovem, mais novinha. Então, só por essa belezinha aqui, para aumentar a autoestima da mãe, eu acho que já vale o seu like. Ai, mas vamos ao que interessa. A segunda ressalva, ela é séria, porque eu vou falar sobre o que eu vou destrinchar nesse vídeo, tá? Então, nesse vídeo, eu vou falar para vocês como que foi a adaptação, tanto na creche pública como na creche particular. Questão de horário, porque cada uma tinha um horário diferente, como que isso interferiu pra gente na nossa rotina. Questão de valor, porque, claro, né, a creche pública, por mais que ele não tenha mensalidade, mas ela gera custos, tá? Então, eu vou falar para vocês também sobre essa questão dos custos. Vou falar também sobre a questão de pessoal, de público, de professores, como que são cada uma, né? E o quinto é questão de saúde. Como que ficou aí a imunidade delas, se elas adoeceram ou não, tá? Então vamos lá. Primeiro, essa questão da adaptação. Na creche particular, não teve tanto assim uma adaptação. O que acontece? Elas entraram na creche quase com 6 meses. Isso porque eu achava que eu ia voltar a trabalhar quando elas tivessem 7 meses. Eu não sabia ainda que eu ia ganhar mais um mês de bonificação. Então, eu já quis colocar elas um pouquinho antes de eu voltar a trabalhar para que essa adaptação fosse feita enquanto eu estivesse em casa. Porque eu sabia, imaginei que elas iriam adoecer, ou que iriam chorar, iam pedir para ir buscar. Eu imaginei todo um cenário bem apocalíptico, para falar a verdade. Então, assim, eu preferi antecipar, colocar um pouquinho antes, e também porque era meio período, tá? Eu não ia deixá-las o dia inteiro estando eu em casa, né? Se não houvesse realmente uma necessidade. Então, elas ficaram meio período. Não houve uma grande adaptação, porque o horário delas era reduzido, elas ficavam de 7h30 às 11h30, então dava 4 horas aí por dia. Eu falei de 7h30 às 11h30. Detalhe, gente, era menos de 5 minutos aqui da nossa casa. Então a gente colocava elas no carrinho e a gente ia com elas aqui a pé mesmo, bem pertinho aqui de casa. Se eu costumo falar assim, eu tinha a sensação de que se ela chorasse eu podia ouvir daqui. Porque quando elas foram para a pública, que é bem mais longe daqui, eu fiquei com esse sentimento de caramba, elas vão estar muito longe de mim. Então, assim, não teve adaptação por isso. A ressalva que teve foi: fica atento ao celular, se elas chorarem muito, se elas não se alimentarem, a gente vai ligar. Não me ligaram, gente. Supostamente, pelos que elas falaram ali, sempre foi muito tranquila a aceitação delas. Elas são crianças, gente, tranquilas, sabe? Então, elas não são de estranhar. E pelo contrário, elas adoram outras crianças. Então, eu entendo, assim, eu acho que pra elas foi gostoso essa interação também, sabe? Então, na creche pública já teve uma outra adaptação. Elas lá não tem meio período para creche pública, ela é integral. E o integral deles já tem um horário diferente, é de 7h30 às 5 horas da tarde. Então, nas 2 primeiras semanas, elas ficaram fazendo de 7h30 a meio-dia. Então, já aumentou em uns 30 minutinhos. E depois, né, que é o horário que elas estão agora, até às 17. Então, nas 2 primeiras semanas, a adaptação delas foi ter esse horário reduzido, mas que é um horário que elas já faziam aqui. Entende? Aqui na particular, elas chegaram aí uma época para o turno da tarde. Então, deu essa diferença na nossa rotina por isso. A gente meio que estava acostumado com elas indo à tarde, né, depois. E lá elas passaram aí de manhã. E como eu não sabia ainda sobre o meu trabalho, que se eu ia sair ou não, eu sempre ficava tentando pensar como que ia ser a nossa rotina envolvendo o meu trabalho, né? Até porque esse sempre foi o objetivo inicial delas irem para a creche.
Então, a grande diferença em relação ao horário é porque depois, quando eu botasse a trabalhar e elas fossem ficar no integral, na particular, elas iam ficar de 6h30 da manhã às 6h30 da tarde. Iam ser 12 horas de creche, que era justamente esse período de eu deixá-las na creche e ter ali um tempo para eu pegar um ônibus e ir para o meu trabalho, né? E na volta, a mesma coisa. Eu sairia do trabalho às 18, eu não chegaria aqui às 18h30, mas aí o Fagner iria buscar. Então, assim, para quem realmente trabalha, CLT, que pega ali o ônibus, que tem um tempo ali de 1 hora, geralmente, que é o tempo mínimo, né, de deslocamento, a creche particular tinha essa vantagem de ter horário estendido, que na pública não tem. Então, pensa, quem trabalha até às 18 horas consegue pegar um filho às 17 na escola pública? Não consegue. Se não tiver uma outra pessoa, uma rede de apoio, enfim, fica realmente muito inviável. Isso é uma das coisas que a gente conversa aqui sempre, né, sobre isso. Então, deu essa diferença. O bom é que eu vim trabalhar em casa, então eu tenho essa flexibilidade de estar indo buscar, levar, o Fagner vai buscar, a gente reveza assim, para ajudar a gente com os trabalhos aqui em casa. Ou acaba que eu quase sempre vou buscar, porque eu fico morrendo de saudade. Então é isso, essa diferença aí sobre o horário. Eu vou passar mais batidinho sobre cada tema, porque não é para ser um vídeo longo. Tá, então assim, gente, só recapitulando aqui um pouco essa questão da adaptação, que eu acho que eu passei um pouco batida, eu tô muito acelerada. Eu quero ser rápida, mas acho que não precisa ser tanto. Eu senti que as meninas foram muito bem recebidas nos dois ambientes e que elas ficaram muito tranquilas nos dois ambientes. O Fagner fala que na pública ele sente que elas vinham mais felizinhas para casa. Então, assim, e detalhe, na particular eram 8 alunos para 3, bom, professor e 2 monitoras. Na pública são de 10 a 15, porque sempre faltam, e já teve acho que 2 desistências, se eu não me engano, então deve estar fixo ali agora 13, para a mesma quantidade de pessoas, né? São 2 professoras, uma professora e 2 monitoras. Então vamos lá. Questão de estrutura. Eu não coloquei na lista das coisas que eu iria falar, mas faz parte da adaptação também, eu acredito. Na particular, lá era uma sala que parecia ser menor, só que eu achava um pouquinho mais aconchegante. Como na particular é uma salona bem grande, um janelão bem grande, apesar que ele não fica aberto, não é uma coisa assim que entra frio, e lá é tudo no emborrachadinho, mas eu tenho uma sensação de que é um ambiente um pouquinho mais frio, sabe? Tanto que na particular, eles podem pegar as crianças no colo. Na pública, eles não podem pegar as crianças no colo. Se elas estão chorando, eles tentam acalmar ela ali, ó. Mas não pode pegar e aconchegar. Isso é uma coisa que, tipo, quebra, né? Eu acho que a adaptação nas duas também foi tranquila. Questão de horário também, eu já passei, já falei. A questão de valor, que eu acho que talvez seja uma coisa que vocês estejam mais ansiosos para saber, porque eu vou falar certinho, gente, quanto que eu pagava de mensalidade integral e os custos que eu tô tendo agora na creche pública, tá? E assim, para mim teve uma diferença absurda, mas eu vou deixar para falar isso por último. E agora, em relação ao pessoal, aos professores, que foi até isso que eu citei agora, que teve um pouquinho dessa frieza em relação à escola pública, deles não poderem pegar os bebês no colo, que eu achei um pouco estranho. Mas eles me parecem ser mais pedagógicos. Eles fazem mais brincadeiras, aquela coisinha de dia do índio, dia da água, dia do circo. Eles fazem mais coisinhas, sabe? Mais atividade. Inclusive, no carnaval teve o trio do berçário. Tem fotinha, eu vou colocar pra vocês. E eu achei isso muito legal. Então, na pública, eu sinto que isso daí eles movimentam mais. Inclusive, ontem, quando a gente foi buscar elas na creche, lá tinha, também tirei foto, vou colocar. Minha arte, um monte de tinta embaralhada. Então, você pensa, menininho de berçário com as mãozinhas de tinta e toda a baguncinha que foi. Até já teve um dia que mandaram pra gente, não sei se foi primeiro dia de aula, não sei o que foi, a mãozinha delas assim, de tinta no papel, recortadinho, achei aquela coisinha mais linda, e mãe guarda tudo, né? Então, assim, questão de atividades, na escola pública parece que tem mais coisas. Eu sinto que elas estão se desenvolvendo melhor, tá? Agora vamos à questão de imunidade, questão de saúde. Gente, isso daí é uma coisa assim que eu sabia que ia acontecer, eu sabia que elas iam ficar doentes. Todo mundo sabe que menino que vai pra creche fica doente. Só que eu não imaginei que ia ser tanto, tá? Quando elas estavam na creche particular, a Clarice não teve nada. Já a Aurora, ela teve febre, ela teve vômito, ela teve reação a mamão, isso, a mamão.
Ela teve rosácea, que ela ficou toda empoladinha. A gente foi pro hospital. Quando ela teve crise de vômito, ela chegou a desidratar, então ela precisou ficar internada, tomando soro. Então, assim, teve um mundo de coisas e eu, né, sem trabalhar. Então, graças a Deus, eu pude fazer todo o acompanhamento com ela. Ela pôde ficar em casa comigo. Foi tudo assim. E ela já tá bem, graças a Deus. E a Clarice não teve nada. Já quando a gente foi pra creche pública, olha, cara, elas pegaram uma gripe que elas simplesmente não saram mais. Entende? Então, assim, a gente costuma falar que, cara, infelizmente, talvez sejam crianças que não sejam tão bem assistidas. Existem crianças lá que não são tão bem assistidas, que não trata direitinho a gripe, que não dá o remedinho certo, que não faz a lavagenzinha no nariz certo. Não é que na escola particular as pessoas estão, são tudo mil maravilhas, os pais são maravilhosos e cuidam de tudo. Às vezes a mãe não cuida da nem porque ela não quer, porque ela não tem condição mesmo, tá? Onde elas estão estudando agora, que é do Recanto das Emas, é uma cidade satélite aqui do Distrito Federal, e é bem no final, bem no final. Ali tem partes bem carentes. Então, assim, às vezes a qualidade da casa não favorece, porque não sei, pode ter mofo, pode ter infiltração. Às vezes ela não tem realmente, como eu falei, condição de dar um remedinho, então acaba que as crianças elas são mais doentinhas. Resfriado, os médicos falam, toda vez que eu vou no hospital, eu falo, mãe, olha, 2 anos pra ela ter contato com todos os vírus e parar de adoecer. Além da gripe, na particular, elas não tinham tido virose. E agora elas já tiveram umas 2 viroses, entende? De ter diarreia, de ter vômito. E outra coisa, em ambas as escolas, a criança não pode ir doentinha, lógico, né? Pra não passar para as outras crianças. Só que aqui, na pública, se ela der febre, eles não dão o remédio, só se tiver receita. Na particular, se eu falar assim, olha, pode dar, se ela tiver febre 37,5, você pode dar ibuprofeno, paracetamol, elas não. Na pública, não. Eles são muito, muito rigorosos, gente. A gente teve uma reunião ali na primeira semana que o diretor falou assim, olha, aqui não é depósito do seu filho. Se o seu filho tá doente, você tem que deixar ele em casa. E parece que foi grosseiro, só que ele já teve vários problemas com pais que teve que chamar a polícia. Como eu falei, gente, é uma região que é um pouco mais carente. Então, infelizmente, as pessoas às vezes têm um pouco de falta de instrução e querem deixar o filho a todo custo. Ou não tem quem busca, ou não tem como sair do trabalho para ir buscar. Não tem essa flexibilidade com o trabalho, sabe? Então, assim, eles já tiveram muitos problemas. E eu entendo que por isso que na primeira reunião ele foi bem ríspido, eu diria, sabe? Porque ele falou, olha, se 3 vezes que a gente ligar e vocês não vierem buscar, não tem conversa, é conselho tutelar. Se a criança não tiver cartão de vacina atualizado, é conselho tutelar. Então, assim, na creche pública, eles são muito mais rigorosos. Muito mais. Então, eu acredito que até por isso que passa um pouco mais de confiança em relação a maus tratos. Não que, né, não possa só ser que venha a ter. Mas eles têm uma inspeção que acontece ali por trás. Não é só o que a diretora quer, o que a dona da creche quer. Eles seguem todo um ritual, não é ritual a palavra que eu queria usar, mas eles têm todo um protocolo para seguir que é padrão para todas as creches públicas, entende? E tem ali a Secretaria de Educação que está por trás, analisando tudo. Enfim, se tiver uma denúncia, é muito rápido a resolução ali, né, de denúncias. Então, eu acho que eles são muito mais atentos a isso. Agora, pensa, você processar uma escola particular sem você ter uma prova, isso daí é um processo que vai anos, né? Então, elas estão, sim, mais doentinhas. Só que a gente está a todo custo tentando fazer lavagem nasal nelas o tempo todo assim, né? 2 vezes ao dia, 3, que é o que dá, porque elas saem de casa 7h10, né? Quando acorda, a gente faz uma lavagem. Quando elas chegam em casa 5h30, 6 horas, a gente faz outra lavagem. E dependendo da hora que elas forem dormir, se forem dormir bem mais tarde, a gente faz uma outra lavagem. Mas lembrando que a questão da lavagem também é um pouco complicada. A gente não pode deixar para fazer, por exemplo, são 9 horas, elas não dormiram ainda. Vamos fazer uma lavagem agora? Porque pode ser que 9h20 elas queiram dormir. E a lavagem, você tem que ficar 30 minutos sem deitar a criança, para não ter risco de dar otite, se eu não me engano, né? Então, assim, a gente também tem que ter uma vigilância quanto a isso. Tem que analisar bem, ver se ela realmente não tá querendo dormir, para não ter risco, né? Disso acontecer. Agora, a questão de valores, tá? Na creche particular, a gente estava pagando
Meio período, 450, não, 550, dava 1.100 para as duas, né? Então, 550 cada, 1.100 as duas. E aí, quando foi para o integral, que elas iam, a gente chegou a pagar um mês, só que elas não chegaram a usufruir mesmo do integral, mas teve que pagar, e teve até multa rescisória, que a gente teve que pagar um mês a mais sem elas usarem, e mais 5% dos meses restantes. Então, assim, a gente ficou com um prejuízo aí bem grande em relação a isso, porque eu não sabia que a gente ia conseguir a vaga na pública. Como eu falei no vídeo anterior, quando eu voltei a trabalhar, eu voltei a trabalhar na segunda, quando foi na quarta a gente conseguiu a vaga na creche pública. Então, se foram questão de 3 dias. E aí, eu não sabia que a gente ia conseguir, então eu fui lá e fechei o pacote com a creche particular, né? E aí depois veio essa questão da multa, enfim, tudo isso. Mas vamos lá. Valores: 550 meio período, depois ficou 1.800 as duas no integral. Cara, era praticamente o meu salário. Eu só não era mais assim certinho porque eu recebia alimentação e comissão. Mas na questão de salário era praticamente a mesma coisa. E isso estava me doendo, né? Mas assim, foi como eu falei, por isso que foi um grande sinal quando eu consegui a creche pública, tá? Então, 1.800. E fora isso, cara, tem um infame de um vizinho meu que ele arruma essas bicicletas elétricas e é o dia inteiro. É o dia inteiro isso. Enfim. É, fora isso. Porra, tá difícil, viu? Vamos lá. Fora isso, fora a mensalidade, eu ainda tinha que pagar, fazer o quê? Levar leite, fórmula. Lá era incluso o almoço e a janta. Então, o lanche, que era fruta, eu tinha que levar. E fórmula, eu tinha que levar 2 doses para cada. Então, dava 4 doses de fórmula por dia, né? E aí, por semana, iam latas de leite. Deixa eu ver o que mais que a gente tinha. Ah, as fraldas descartáveis. A gente tinha que levar todas as fraldas. Então, eu levava 6 fraldas para cada uma, né? Então dava 12 fraldas por dia, 4 medidas de leite, 2 tipos de fruta por dia. Se eu fosse colocar isso na ponta do lápis, se eu não me engano, que eu cheguei a fazer essas contas, dava aí uns quase R$ 800. Então eu pagava 1.800 e mais uns 1.800, mais uns R$ 800 para manter elas na escola particular. Se ela estivesse em casa, ia ter esse custo? Ia, né? A gente ia ter as trocas de fralda, ia ter a alimentação, enfim. Só que na creche particular, a única coisa que era incluso era o almoço e a jantinha. Agora, na creche pública, gente, eu não preciso levar nada. Eu não levo fralda, eu não levo leite, eu não levo fruta. Quando tem atividade que já teve, elas pediram pra gente o quê? Teve um dia que foi dia das festas das cores e ia ter salada de frutas. Pediram pra eu levar 5 bananas e 2 mangas, sabe? E isso já tem mais de mês. Aí agora que tá perto da Páscoa, elas estão pedindo pra gente levar 2 caixas de chocolate para as nossas filhas ou para apadrinhar alguma criança da escola. Nossas filhas não comem ainda, porque não estão na idade de comer chocolate. E a gente não sabe se vai apadrinhar alguma criança ainda. Agora, o que diferenciou em relação ao custo mesmo foi, a gente teve essa queda abrupta aí de mensalidade e de custo mensal com higiene e com alimentação. A gente também tinha que levar pomada, shampoo, condicionador, sabonete, todas as coisas de higiene da criança eram por conta nossa. E já na pública a gente também não leva nada. A fralda é deles, todos os produtos de higiene são deles, todas as alimentações são deles, a fórmula que eles dão lá na parte da tarde, que é só uma fórmula que eles dão por dia, também é deles. Então, assim, esse custo aí pra gente tá praticamente zero. Só mesmo aqui em casa, que elas ainda tomam fórmula, né? E tem, lógico, as trocas de fraldas aqui de noite, de manhã, enfim. O que aumentou de custo lá pra gente é porque, como você tem no começo, aqui era menos de 5 minutos a pé da minha casa. E lá são 15 minutos de carro para ir e 15 minutos de carro para voltar. Então a gente faz aí 4 viagens por dia. A gente deixa elas, volta para casa. Vai buscar elas e volta para casa. Então aí o nosso consumo de combustível do carro é que aumentou. E o nosso carro, gente, ele é um beberrão, safado.
Ele faz 10 com litro. Então, assim, eu imagino, eu não fiz as contas certinha, mas assim, eu chuto, eu vou fazer as contas e vou deixar aqui no vídeo. Mas eu chuto que a gente gasta aí uns 70 a 100 reais por semana de combustível. Só para fazer essas viagens, tá? Mas eu vou deixar aqui certinho para vocês quanto que é esse gasto. Em resumo, qual que é o meu veredito? Tem creche melhor? Melhor pública, melhor particular? Não. As duas que eu acho que elas ficaram, eu achei excelentes, né? Elas sempre voltaram banhadinhas, cheirosinhas, felizes. Teve essas questões de ter probleminha de saúde, uma coisinha aqui, outra ali, mas assim, também iria ter na particular de todo jeito, né? Na pública agora a Clarice também teve rosácea, então assim, é normal, meio que um surto que dá. Então, independe de qual que é a escola que a criança frequente, se ela tiver contato com qualquer outra criança, ela vai pegar, pode ser num parquinho, enfim. Questão de gripe pega da gente também, né? Então, assim, é, questão de valor, claro que sem dúvida, sem comparação, me aliviou muito. Eu tô muito mais, né, equilibrada financeiramente agora, você tá pagando a creche particular. Agora, uma coisinha que também é um pouquinho diferente, que eu não coloquei como pauta, mas que eu lembrei agora, que pra mim faz um pouco falta, é a questão da comunicação. Porque aqui na pública eles colocam tudo na agenda, tem dia que eles colocam, tem dia que não. Eles colocam assim, comeu muito bem pra tudo. E eu duvido que a Aurora come muito bem pra tudo, sabe? E eles não contam como que foi o dia. E na particular, não era agenda papel, era um aplicativo. Então, eu mesmo mandava mensagem, falava, oi tias, bom dia, que vocês tenham um bom dia, né, tudo mais. Hoje a Clarice tá um pouquinho assada, mandei a pomadinha, nananã, e ela respondia, oi mãezinha, olha, hoje elas comeram tudo, e tudo bem, né? Então, assim, essa comunicação que a gente tinha, ela era mais fácil, sabe? Ela era mais gostosinha, né? E lá, não, essa questão de agenda eu acho um pouquinho antigo, mas também imagino que sejam muitas crianças, um aplicativo de conversação, assim, ele é pago, ele é caro, e nunca que o governo iria fazer isso. Enfim, eu acho que ele tá fazendo muito de ter essa creche pública, a gente não tem custo praticamente nenhum em manter as nossas filhas lá, delas serem muito bem tratadas. Então, assim, para quem tá aí pensando, tá com medo de colocar o filho na creche pública, cara, vai ser medo. É um ambiente muito tranquilo. Nossas filhas estão sendo muito bem tratadas. E eu não sei, né, para quem chegou até aqui no final, eu vou falar como que a gente conseguiu a vaga. Eu podia ter falado no começo, mas eu acabei esquecendo, mas eu vou falar agora no final. Como que a gente conseguiu a vaga na creche pública? Gente, aqui em Brasília, a gente tem um 156. Eu liguei, fiz um pré-cadastro onde eles pediram o nome dos pais, CPF da criança, a idade da criança, né? Pediram ali algumas informações. Depois disso, eu fiquei acompanhando no site quando que ia ter a liberação das vagas para eu ir na Secretaria de Educação. Fui na Secretaria de Educação e levei todos os documentos impressos, xerocados. E aí lá é que elas realmente entraram na fila. Essa fila vai depender se a gente trabalha. Como eu estava trabalhando fichada, aí eu tinha preferência, tanto que elas subiram na fila, por isso, porque eu estava trabalhando fichada, porque eles entendem que, cara, se essa mãe trabalha fora, ela realmente não tem que deixar essa criança. E eles pedem para ver o valor do contra-cheque, eles pedem o contra-cheque. Então, eles viram que, como eu recebia R$ 1.900 no contra-cheque, era praticamente o valor de uma creche particular, não ia ter condição. Então, assim, a minha pontuação subiu por isso. Agora, se não trabalha em casa, é bom comprovar que é autônoma, para poder falar assim, ah, não, essa mãe ela não trabalha CLT, mas ela tem que se deslocar, ela tem que sair, ela tem que fazer uma diária, fazer alguma coisa, para poder eles entenderem que a criança precisa estar no ambiente escolar. Porque se a mãe ficar em casa o dia inteiro, não trabalhar, não fazer nada, eles entendem que ela não precisa, então ela não é prioridade, ela vai ficar por último na fila. Entende? Então foi esse procedimento. Primeiro eu liguei no 156, fiz o cadastro por lá, esperei acompanhamento pelo site, depois eu fui diretamente na Secretaria de Educação, fiz um outro cadastro por lá. Depois disso, é que eu entrei na fila, né? Eu fiquei acompanhando a classificação na fila, tá? Então,
Detalhe, eles pedem o endereço ou da sua casa ou do seu trabalho. Então, talvez elas teriam ficado no Areal, que era perto do meu trabalho. Mas aí a gente conseguiu fazer uma troca para colocar aqui no Recanto, porque eu já estava prevendo que talvez eu sairia do trabalho, que foi o que aconteceu. E, por fim, é isso. Deu tudo certo. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Contei para vocês aí quais foram as principais diferenças da creche pública e da creche particular. Como vocês sabem, eu estou trabalhando de casa, estou trabalhando home office, então eu vou trazer mais vídeos para vocês contando como que eu estou trabalhando, como que está sendo a minha rotina de trabalho aqui em casa, coisas como, por exemplo, que eu não gosto de fazer, como trabalhar de pijama, porque isso me desmotiva. Enfim, vou estar trazendo muito conteúdo para vocês também com relação